Boa noite a todos, todo mundo bem? Quem estava aqui na quarta-feira passada? Lembra como foi bênção? E quarta-feira passada nós falamos de um tema muito bacana. Falamos sobre a mulher do fluxo de sangue. Quem lembra disso? A mulher que atravessou uma multidão para tocar nas orlas das vestes do Senhor Jesus. Quem lembra disso? Foi bênção? Só que eu falei para vocês na quarta-feira passada, e inclusive essa ministração, ela vai ficar próxima agora daquela ministração, né? Vai ficar colada, até vai ter um propósito nisso, né? Porque é uma sequência. A ministração da mulher do fluxo de sangue, ela acontece em sequência dessa. Porque na realidade, tudo o que aconteceu, aconteceu ali no mesmo dia. Cristo, ele foi para ser recebido na casa de Jairo para curar a filha de Jairo. E aí o que aconteceu? No meio do caminho, Jesus indo lá para a casa de Jairo, ele para do nada de repente e ele diz: alguém me tocou. Alguém me tocou, alguém me tocou, alguém me tocou, e ficou lá naquilo. E a mulher se revela a ele dizendo que foi ela que tocou e que ela foi curada. Então tem um histórico por tudo aquilo ali. Na realidade, o fato da mulher do fluxo de sangue e o fato da filha de Jairo, todos os dois aconteceram no mesmo dia. Amém? E eu estava observando aqui, né, nessa questão toda, eu estava observando aqui comigo, nós precisamos aprender algo muito importante para andar no reino de Deus. Nós precisamos aprender a vencer a nossa mente. Porque o nosso interior, eu tenho falado aqui, o nosso interior, as nossas emoções, os sentimentos da nossa alma, os nossos pensamentos, eles militam muito contra as ações do reino de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos renovar a nossa mente. Nós devemos aprender a renovar a nossa mente. Porque quando nós renovamos a nossa mente, a Bíblia fala que, renovando a nossa mente, nós conseguimos experimentar o quê? 3 coisas: a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, significa que você tem que renovar sua mente. E eu vou além. Dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, dentro dessas 3 coisas, quando nós estamos nesse objetivo, nós com certeza conseguimos viver aquilo que o mundo espiritual, aquilo que o reino de Deus nos estende, nos alcança. Porque não é fácil, eu quero confessar a vocês, não é fácil conseguir entrar a níveis de sobrenatural. Para você entrar a níveis de sobrenatural, você precisa renovar sempre a sua mente. Não é difícil, mas você precisa sempre renovar a sua mente. E tem uma coisa que acontece muito: as influências. As influências, elas nos militam tanto a ponto de nós muitas das vezes não conseguir renovar nossa mente, não conseguir alcançar as coisas de Deus como deveríamos alcançar. A nossa mente milita muito através também das influências que nós recebemos. Eu já ensinei vocês aqui que nós temos influências externas e influências internas. Amém? As influências internas, ela vem da minha alma, que milita contra o meu espírito, mas também pode vir do meu espírito quando ele está forte. Eu sempre falei sobre isso: um espírito forte cumpre propósitos. E nós temos também as influências externas. E as influências externas, elas também precisam ser administradas. Então, nos últimos dias eu falei muito sobre a restauração da alma, a mudança de pensamentos, falei muito sobre a questão de você aprender a lidar com essas influências internas que a tua alma tenta militar, que tentando fazer você andar conforme ela quer. Mas eu vejo também que uma das coisas muito importantes a ser dita é que as influências externas são tão perigosas quanto as influências dentro de mim. Eu costumo dizer que o teu primeiro maior inimigo quem é? Você mesmo. Nós somos o nosso primeiro maior inimigo. Somos nós que nos autossabotamos, somos nós que não queremos, às vezes, somos nós que desistimos.
Somos nós que botamos ponto, né? Somos nós que botamos empecilho, somos nós que, não é muitas vezes nem próprio diabo, não defendendo o diabo porque ele não presta, mas dizendo que muitas das vezes nós somos os nossos próprios inimigos, nós guerreamos contra nós, sabe? E quando nós vencemos isso, nós conseguimos romper. E entendendo isso, eu vejo que as influências externas, elas precisam ser administradas. As influências externas, elas partem muito sutilmente em situações que às vezes nós não percebemos. E o que eu já estou falando para você, está aqui. Eu quero mostrar para você dentro desse texto. Amém? As influências externas, ela vem das informações que você vê quando você já liga a sua televisão, quando você lê um jornal, quando você vê um vídeo na internet. Tudo isso gera uma influência que vai alimentar algo dentro de você, que vai continuar pulsando informações durante dias. Se você não tomar cuidado, até sonhar com aquilo, você vai acabar sonhando. Até sonhar com situações que você recebeu como carga de influência, você vai acabar sonhando. Quantos aqui já foram influenciados por algo que viram e de repente à noite sonharam? Né? Por isso que eu não gosto de ver nada antes de dormir que seja muito agressivo, porque acaba influenciando o meu sono. Isso é muito importante. E para que você entenda isso, Jesus também entendia sobre isso. Jesus também tinha essa capacidade de discernimento. Então eu quero dizer para você que não é difícil viver o sobrenatural de Deus, mas para você viver o sobrenatural de Deus, você precisa tomar cuidado com as influências. Por quê? Vamos por Pedro. Jesus andou sobre as águas e veio de encontro. E quando Jesus chegou próximo da embarcação, Pedro disse: mestre, se é o Senhor, mande que eu vá ter contigo. E Jesus disse: venha. Né? Que legal, né? Jesus achou um discípulo corajoso. E Pedro colocou o pé sobre as águas. E ele afundou? Ele afundou? Não afundou. Ele colocou o segundo pé, afundou? Agora ele está com os dois pés sobre as águas. Ele afundou? Não afundou. Mas houve um momento que alguma influência abriu dentro de Pedro um sentimento. Você concorda comigo? E essa influência fez com que Pedro caísse numa realidade de que ele estava num momento sobrenatural, mas que ele é natural. Eu quero dizer para você, o sobrenatural e o natural de Deus andam juntos. É isso que eu quero que você entenda. E aí quando Pedro, ele deixou com que o natural influenciasse o seu interior, ele temeu. E aí ele viu que o negócio era estreito e foi afundando. E o mestre teve que socorrê-lo. Então entenda, mas Pedro não era carnal? Sim ou não? Não estava de carne e osso ali como eu e você? Sim ou não? E não andou sobre as águas? Sim ou não? Por quê? O sobrenatural e o natural andam juntos. Agora, a linha do sobrenatural e do natural, ela é por uma frequência muito rápida. Eu quero que você entenda uma coisa, a linha do sobrenatural e do natural andam juntas, paralelas, e elas são divididas por frações de segundos. E sabe o que determina você de entrar no sobrenatural? O segundo exato que você decide acreditar. Quem entendeu? O segundo exato que você decide acreditar é o que vai fazer a diferença. Então Pedro, quando ele disse, talvez até brincando, né? Ele não julgo isso, mas talvez disse até brincando: mestre, é tu, então me manda ir ter contigo. E Jesus disse: vem. Ele tinha fração de segundos para decidir o quê? Vou ou fico? Sim ou não? E ele foi. E quando ele foi, ele rompeu o limite do natural e entrou no sobrenatural. Só que quando a influência do interior pulsou, ele volta para o natural e afunda. Quem entende? Então, é difícil andar no sobrenatural? É difícil andar no sobrenatural? Não. Você só precisa tomar a decisão. Qual é a decisão? A decisão é imediata.
você não tem tempo a perder. Porque se tu perder tempo, a dúvida entra, as influências chegam e você retrocede. Quem entende? E é assim que eu vejo a igreja hoje. Eu vejo uma igreja que mais anda no natural do que no espiritual, no sobrenatural. E nós fomos chamados para andar no quê? No natural ou no sobrenatural? Nos dois. Porque tu não é anjo ainda. Então, no natural tu já está. Mas tu foi chamado para andar no sobrenatural. E eu quero que você entenda, foi isso que Cristo veio fazer também. Além de nos resgatar, além de pagar o preço pelas nossas vidas, além de tudo o que ele veio fazer, ele veio nos abrir uma porta de acesso ao Pai. E ele veio nos ensinar a andar no sobrenatural. Ele disse, vocês farão obras maiores que a minha. O que ele estava dizendo? Ele estava mentindo? Jamais. Ele estava falando uma verdade. Mas por que só os discípulos de Jesus, os apóstolos pós o Senhor ter subido aos céus, que ressuscitavam mortos, que curavam pessoas, que faziam as coisas? Só por quê? Só eles por quê? Porque eles acreditaram nesse sobrenatural, que hoje está liberado a nós. Nós precisamos acreditar nesse do sobrenatural. Mas para isso, nós precisamos entender, cuidado com as influências. Porque as influências negativas te afastam do sobrenatural e te colocam em permanência no natural. E eu quero te dizer uma coisa, querido. Você só vai conseguir andar no sobrenatural fortemente mesmo quando você tiver experiências com Deus. Quando eu tenho experiências com Deus de muita coisa. Muitas coisas mesmo. Muitas coisas. Nesses meus 30 e tantos anos de evangelho, eu tenho muitas experiências com Deus. E a cada delas eu entendo que fortalece a minha fé para acreditar mais ainda de que Deus pode fazer. Então eu não duvido de forma alguma que Deus pode levantar um cancerígeno no estado terminal no hospital, porque ele já fez isso aqui. Eu não duvido, porque eu já vi. Eu vi a pessoa sendo batizada nas águas e saindo da água do batismo, o Senhor curar ela, e hoje a pessoa está super bem e os médicos desenganaram. Eu entrei no hospital e vi um médico dizer para um pai assim: a sua filha, se ela não conseguir, se o coração dela não entrar no normal, nos batimentos normais, até 19 horas, ela vai ter que fazer uma cirurgia. E aí é complicado, uma criança, uma menina pequenininha. E o Senhor disse: eu te trouxe aqui para mudar essa palavra. E naquele dia, naquela UTI do hospital Pequeno Anjo, aqui na cidade de Itajaí, aquela menina recebeu a cura. E eu virei, depois que eu orei por ela, eu vi muitas mães olhando para mim como se dissesse: ora pela minha filha, meu filho também. Eu não sei se a minha esposa estava junto aquele dia. E aí eu disse: oro, mas tem um detalhe. Toda aquela que realmente crê receberá a bênção. E naquele dia, Deus curou quase toda aquela ala. Então eu não tenho dúvida que Deus faz. Só que entenda, a dúvida vem de nós, muitas das vezes. E as influências, quais são as influências? Uma influência, que é o que nós vamos falar nessa noite aqui, na palavra, muito profunda, é a palavra. A Bíblia fala que a palavra tem, eu preguei isso domingo aqui, a palavra tem poder para transmitir vida ou morte. E uma palavra que você ouve mal administrada, que você permite entrar dentro do seu coração, pode fazer com que você não viva o sobrenatural. E Deus está dizendo nessa noite que eu quero levar vocês a viver o meu sobrenatural. E o que é o sobrenatural? O sobrenatural de Deus é ver você agindo no poder, andando no poder. É indo contra a palavra de decreto de morte, é indo contra a palavra de decreto de escassez, é indo contra a palavra dos médicos, é indo contra a palavra dos homens, é indo contra a palavra de todos aqueles que se levantam para influenciar você e fazer você retroceder. Porque nós recebemos poder que veio dos céus.
O Senhor diz, eis que eu vos dou poder. O Senhor nos deu o poder de autoridade nos nossos lábios para ligar na terra e desligar na terra. E tudo que ligarmos na terra é ligado nos céus. E o que desligarmos na terra é desligado nos céus. Irmãos, nós temos esse poder. Mas por que andamos mais no natural? Porque nós precisamos aprender a romper essa linha. E nesse texto, nós encontramos então uma mulher, que nós falamos semana passada, que ela rompeu a barreira do natural, acreditou que ela, a mulher do fluxo de sangue, ela acreditou que ela não precisava nem que Jesus olhasse para ela. Olha, se isso não é poder, que Jesus nem precisasse colocar a mão nela. Ela acreditou que se ela só tocasse na orlinha da veste dele, que eu mostrei para vocês onde que era aqui no Tizit, na quarta-feira passada, ela seria curada. E quando ela tocou, imediatamente o sangue estancou. Aí Jesus parou, questionou quem tocou, os discípulos no natural, porque alguns deles vivem muito no natural, sim ou não? Ainda, né? E eles, mas mestre, todo mundo te toca e tu diz quem tocou? E eles falam, não, peraí, a coisa aconteceu diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Na tradução no hebraico dunamis, poder. E aí Jesus diz para ela, filha, vá, tua fé te salvou. E Jesus continua o caminho. Vamos continuar lendo então? Abra comigo em Marcos 5. E versículo 35. Marcos capítulo 5 e o versículo 35. Então daí Jesus cura a mulher e diz para ela, vá, tua fé te salvou. Ele chama ela de minha filha, interessante. Tua fé te salvou, beleza. Aí aconteceu o seguinte, Marcos 5,35 diz assim, enquanto Jesus ainda estava falando, preste atenção nisso, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informara, tua filha já está morta. Não adianta mais incomodar o mestre. Gente, presta atenção nisso aqui. Jesus foi atrasado por aquela mulher? De forma alguma. Só que agora nós temos que entender o que eu estou pregando desde o começo para vocês. Quem está no sobrenatural aqui? Jesus ou essas pessoas? Jesus. Só que tem um detalhe. Jesus entende isso. E aí o que acontece? A frase, tua filha já está morta. Não adianta mais incomodar o mestre. 36. Mas Jesus não deu atenção àquelas... Isso. Jesus não deu atenção àquelas notícias. Me responda para mim, por que Jesus não deu atenção àquelas notícias? Por quê? Por que Jesus ignorou aquelas notícias? Porque ele estava no sobrenatural. Se movendo no sobrenatural. E você sabe o que significa essas notícias? É o que você atravessa todos os dias, te impedindo de entrar no sobrenatural. É as notícias ruins que te impedem de acreditar. É os diagnósticos que te impedem de acreditar. São as situações que te impedem de prosseguir. É as notícias que falam que vai chover lá no outro lado do Brasil, você já está comprando guarda-chuva aqui. Uma pessoa que anda muito na alma, ela tem medo de tudo. Você viu o que falaram na televisão? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Gente do céu, eu te faço uma pergunta. Jesus, Deus perdeu o controle. Então por que tu está preocupado? Eu fico pensando comigo, quanta gente preocupada, como se Jesus perdesse o controle. Eu fico pensando comigo, gente, quanta gente preocupada. Meu Deus, porque agora, porque isso, porque aquilo, guerreando um lado, guerreando do outro, preocupado com o que se Jesus está no controle?
Eu te pergunto, Deus perdeu o controle da humanidade? Tudo não está debaixo das suas potentes mãos? Então o que você tem que entender? Que você tem que confiar que Ele está por trás de tudo. E agindo Deus, então não tema, meu irmão. Só que você tem que entender uma coisa: notícias ruins todos os dias chegarão. Todos os dias vão chegar. O aquecimento global e agora nós vamos morrer tudo. Porque não sei o que lá, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Meu Deus, e o povo está pirando. E eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Comece a andar no sobrenatural, que você vai ver que tudo isso fica para o terra. Comece a se mover no espírito. E você vai ver que as notícias ruins não vão abalar seu interior mais. Mas por quê? Porque sempre existirão os que transportam, né? Os que gostam de trazer notícias ruins. Sabe aquela pessoa que vive para contar notícia ruim? Você já viu? Gente do céu, fulana, deixa eu te contar uma coisa. Só notícia ruim. Jesus deu crédito àquela notícia? Não. Vamos continuar lendo? 36. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias. Então, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você quer viver no sobrenatural, foque a tua atenção nas palavras de Jesus. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, foque a tua atenção nas coisas que Ele tem dito a você. E não nas coisas que o homem tem te dito. Eu quero dizer para você uma coisa, eu vou contar um testemunho rápido para você. Em 2008 aconteceu uma das maiores enchentes no estado de Santa Catarina. Quem lembra da enchente? Beleza. Eu estava na minha casa, eu estava orando num dia de manhã e Deus falou para mim: você vai pegar 5 litros de óleo e você vai subir 30 dias o monte com óleo. E você vai ungir, você vai orar e consagrar esse óleo. E depois dos 30 dias, você vai descer. Você vai dividir esse óleo para toda a igreja. Toda a igreja pega o óleo, leva para casa e unge a casa inteira. Unge os umbrais da porta, unge os filhos, unge tudo. E eu perguntei, a pior pergunta que eu fui fazer para Deus: por quê? E ele me disse: porque eu vou passar, depois dos 30 dias, com o meu anjo no estado de Santa Catarina. E o que aconteceu? Nós acabamos, minha mãe estava aqui, minha esposa estava aqui, nós acabamos a campanha de 30 dias, entregamos o óleo para todo mundo, o pessoal levou o óleo para casa. Tem hoje? O óleo começou, a chuva começou a cair. E vai caindo, e vai caindo, e vai caindo, e vai caindo, e vai caindo. E o povo começou a guerrear. Aqui nós vamos repreender a chuva, repreender isso, repreender aquilo. Eu pensei comigo: não tem jeito. Vai acontecer. Não tem o que fazer. Porque Deus disse: eu vou passar com o anjo e vai acontecer, ponto. Se nós levamos o óleo para ungir a casa, alguma coisa vai acontecer. E aí as notícias começaram a chegar, as coisas começaram a acontecer. Mas eu estava no quê? Eu estava ciente de uma palavra que Deus me deu. É isso que você tem que entender. Quando você vive no sobrenatural, as pessoas todas caminham fugindo para um lado. Só que você não foge para aquele lado também, desesperado. Você vai pela contramão. Ou melhor, você vai para o outro lado, né? Contramão, eu vou te induzir ao erro, não é isso que eu quero. Você vai para o outro lado, o lado daquele que crê. E aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. E aí o que aconteceu? Ungiram tudo, a chuva caiu, começou a encher, encheu, e foi enchendo. Gente, só para você ter uma ideia, a água entrou aqui dentro, assim, 1 milímetro, para sujar só aqui o chão da igreja. Porque o bairro aqui é alto, né? Eu abriguei pessoas na minha casa, né? Lembra, a pastora Edivana, o William, a família da pastora Edivana foram lá para minha casa, ficaram na minha casa, lá no bairro Fazenda, que é um bairro alto. E aí as águas tomaram a cidade. Houve todo aquele caos que você conhece em 2008. Quando abaixou as águas, a gente deu uma limpada na igreja, não sujou muito, porque só uma laminha que entrou, coisa e tal. Eu fui orar porque ia ter um culto de domingo, um encontro domingo aqui da família. E eu fui orar a Deus. E eu disse: Senhor, eu percebi, Senhor, que algumas pessoas da igreja perderam alguns bens. Você lembra disso? Senhor, agora o que eu vou falar para aquelas pessoas?
E imediatamente, eu quero que você entenda uma coisa. Quando você anda no sobrenatural, você entende que até o caos pode ser uma bênção de Deus para mudar a tua história. Eu estou na minha casa no domingo à tarde, no domingo de manhã, preparando uma ministração para domingo à noite, o povo tudo jururu. Tinha acabado de limpar as casas, entrou água, aí teve uma irmã que perdeu a cama, a outra irmã perdeu a geladeira porque a água entrou lá e queimou o motor, a outra irmã perdeu não sei o quê. E eu disse, Deus, e agora? O que eu falo para essas pessoas? O Senhor disse que ia nos guardar, o pessoal levou o óleo, ungiu as casas, mas teve gente que perdeu bens. E aí Deus falou para mim, eles não perderam, eles ganharam. Eu vou dar novo? Aí eu vim para cá e eu falei assim, gente, o que vocês têm? E aí o senhor, eu quero dizer para vocês que a ministração que eu preguei naquele dia, que antes de Lázaro ressuscitar, ele teve que morrer. E aí, antes de Deus abrir o mar vermelho, o povo teve que ser encurralado. E o senhor começou a falar isso. Aonde o Senhor me começou a ministrar dizendo que o milagre só acontece depois de algo ruim que aconteceu. Senão não tem milagre. A cura acontece depois da doença, da enfermidade. A ressurreição acontece depois da morte. Aí eu disse, irmãos, eu estou pregando, daqui a pouco eu paro a pregação aqui e digo, eu estou vendo uma geladeira da cor tal, amarrada com uma câmera de elástico, uma câmera de pneu de bicicleta. Eu estou vendo essa geladeira. De quem é essa geladeira? A irmã levantou a mão e veio chorando para frente. Era minha, foi a que queimou. Eu disse, irmã, aquilo era geladeira? O que Deus está me mostrando aqui era uma geladeira, assim, pequena, amarrada com um elástico, dessa câmera de bicicleta que você pega na borracharia de bicicleta, não dá aquela câmera para fechar, para dar pressão, porque a geladeira não parava nem fechada. Isso era geladeira, irmã? Deus vai te dar uma nova. Na segunda-feira, ela ganhou uma duplex branquinha nova, ela veio testemunhar aqui. E não acabou, Deus falou assim, ó, Deus está me mostrando uma cama box calçada do lado tal com 2 tijolos. De quem era essa cama? Era minha. Deus está te dando uma cama nova. E foi... Gente, era? Sabe, por que eu estou falando isso? O que você tem que acreditar? Que quando você anda no sobrenatural, até mesmo os contratempos são ações de Deus na nossa vida para nos levar a um novo nível. Mas você precisa acreditar no sobrenatural. O que você não pode é acreditar na conversa fiada daqueles que vivem na carne. E aí, lembra que eu falei semana passada que eu tinha uma informação importante aqui? Vamos continuar lendo? 37. E ordenou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Assim que chegaram na casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Ao entrar na casa, lhes questionou: por que estáis em alvoroço e planteais? A criança não morreu, mas está dormindo. 40. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem. Chamou para perto de si o pai, a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam à sua companhia. Adentrou o recinto onde jazia a criança. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico, olha que interessante, Talita Koum, que significa filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Esse texto aqui, ele não fala
ele não fala com clareza esse texto de Marcos, o que Mateus fala. Quer ver? Abra comigo em Mateus, mas pode deixar esse texto marcado. Abra comigo em Mateus, para você entender. Capítulo 9. Mateus capítulo 9. Versículo 24. O texto que nós estávamos em Marcos não fala o que aconteceu aqui. Mateus capítulo 9, versículo 24 diz assim, 23. Quando Jesus chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu flautistas fúnebres. Ei, é isso que está na sua Bíblia? Instrumentistas. E a minha tradução fala fúnebres. Continua lendo comigo. E a multidão em alvoroço ordenou: retirai-vos daqui. Sabe o que significa isso? Meu irmão, se você continuar andando com mortos, tu nunca vai viver o sobrenatural. Esses caras, eles eram músicos fúnebres, habitavam e tocavam em ambientes de morte. A primeira coisa que Jesus fez para acontecer o que tinha que acontecer imperfeito era tirando daquele lugar aqueles que estavam ali para celebrar a morte. Escute uma coisa. Assim é a nossa vida. A gente quer andar no sobrenatural, mas anda com quem não crê. A gente quer andar no sobrenatural e quer voar como águia, mas anda com as galinhas. Dá água para mim, que essa foi boa. Verdade. Eu vejo um monte de crente dizendo: eu sou águia, eu sou águia, eu sou águia. E tu pega o convívio de amizade dele, só anda com galinha. Não anda com pessoas que têm visão. Eu vejo um monte de crente dizendo que eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, mas anda só com gente que murmura, que não acredita. Eu não falei para você que eu tinha um negócio aqui escondido para essa palavra de hoje? Gente, não tem como você andar no sobrenatural andando do lado de pessoas que andam mais na carne, mais no natural do que no sobrenatural. É aquela pessoa que não acredita em nada. Aquela pessoa que nunca vê nada. Não tem como. Você só vai conseguir andar no sobrenatural a partir do momento que você tirar da tua vida aqueles que não acreditam no mover de Deus. Gente, eu vejo gente contando sonhos, contando testemunhos, contando ambições no Senhor. E o crente não pode ter ambição no Senhor? Claro que pode. Ele deve ter ambições no Senhor. Ele deve sonhar no Senhor. Ele deve acreditar no Senhor. Ele deve crer no Senhor. Mas eu vejo muita gente que crê no Senhor, mas anda com pessoas que não creem. Aí eu vou te perguntar: por que você anda com elas? Aí porque a Bíblia diz que eu devo seguir a paz com todos. Sim, você tem que seguir paz com todos. Mas não é que você tem que andar com todos. E não é que você tem que comer com todos e viver na mesa de pessoas que não acreditam. Quando Jesus chegou naquele lugar, a primeira coisa que ele fez: tirem essas pessoas daqui, porque elas não acreditam na vida, elas estão acreditando na morte. Elas acham que a menina está morta, mas a menina dorme. Então, para que aconteça um milagre, a primeira coisa que Jesus fez lá atrás, ele não deu ouvido às notícias ruins. Então, pare de ouvir coisas que não edificam. E segundo, quando ele chegou na casa e ele viu aquele alvoroço e os agentes fúnebres e aquelas pessoas, os flautistas fúnebres, ele disse o quê? Saiam todos daqui. Por quê? Porque luz não tem pacto com trevas. É isso que eu quero que você entenda. E o que tem parado a igreja hoje é muito mimimi da parte de muitos que não sabem dizer: saiam daqui.
É muito de muitas pessoas que, mas eu tenho que ouvir. Você não tem que ouvir, querido. Retirai-vos daqui. Essa menina não está morta, mas está adormecida. E todos zombaram dele. Assim que a multidão foi retirada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão, levantou ela. Então a notícia disso correu e se espalhou por toda aquela região. Voltando para o capítulo 5 de Marcos. Lá no versículo 40, a Bíblia fala então que Jesus, ele estava ali, aqueles que menosprezaram o seu juízo, e aí, contudo, Jesus manda que os saísse, chama para perto dele, quem? Aqui, o pai, a mãe da criança, e quem? E quem eram os convidados dele? Pedro, Tiago e João. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Jesus não tinha 12 discípulos? 12 apóstolos? E agora que eu quero que você entenda, vamos lá. Vai aí, vocês da internet fiquem ligados no que eu vou falar agora. Jesus não tinha 12 discípulos? E por que Jesus chamou só Pedro, Tiago e João? Maturidade. Claro, se é íntimo, para ser íntimo de Jesus, tinha maturidade. Jesus encontra em Pedro, Tiago, João, maturidade a um nível tão grande, eu vou provar para você. Não, Jesus escolheu Pedro, Tiago e João, porque era Pedro, Tiago e João que estavam perto dele. Não. É isso que eu quero que você entenda. Você tem que escolher quem são o Pedro, Tiago e João da tua vida. Se você quer cumprir propósito, escute isso. Se você quer cumprir propósito, se você quer alcançar bênçãos, se você quer crescer espiritualmente, você vai ter que descobrir quem é o Pedro, Tiago e João na tua vida. São pessoas de maturidade, são pessoas que pensam para frente, são pessoas que não celebram a morte, mas celebram a vida. São pessoas que não dão bola para notícias tristes, porque confiam que o Senhor está no controle de tudo, e agindo Deus ninguém impedirá. São pessoas que se sentem águia e voam com águia. Elas se sentem águia e voam alto como as águias, mas não se atrevem a andar com as galinhas, porque galinhas voam baixo demais. Você precisa entender isso. Mas não é bem assim. Jesus escolheu Pedro, Tiago e João porque eles estavam mais próximos. Eu provo para você que não. Porque lá no Getsemane, quando Jesus entrou no Getsemane para orar, a Bíblia diz que ele entra mais à frente e chama Pedro, Tiago e João para entrar com ele. E a Bíblia diz que quando Jesus começa a orar, e a angústia do momento, da prensa que ele estava vivendo no Getsemane, que era o chamado lugar de prensa. Eu estive nesse lugar em 2013. Onde prensava a azeitona para fazer o azeite. Quando Jesus se sente prensado, ele chama quem para falar? Abrir o seu coração. Para quem que ele abre o seu coração? Responda. Isso. Pedro, Tiago e João. Para de abrir o teu coração com quem não deve. Tá vendo, pessoal? Vocês estão ligados? Tem gente na internet que vai ouvir isso aí e vai dizer barbaridade. Sabe por quê? Porque eu vejo muita gente hoje com visão de águia andando com galinha. Eu vejo muita gente hoje abrindo o coração para pessoas que não creem, que não têm visão, que não acreditam. Eu vejo muita gente sem Pedro, Tiago e João na vida, sem pessoas de maturidade, andando com pessoas imaturas. E aí, como que a igreja quer andar no sobrenatural? Então eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão. Não tem problema não se você decidir andar com quem é maduro. Não tem problema não se você decidir andar com quem voa alto. Não tem problema não você decidir andar com alguém que pensa alto como você. Não tem problema não. Sabe qual é o problema? É você deixar com que as influências atrasem você. Sabe o que tem problema? É tu amanhã contar um sonho profético para alguém, aonde Deus está fazendo um grande milagre na tua vida, e a pessoa sair rindo da tua cara e dizendo que você é tolo. Isso é um problema. Agora, quando tu conta para alguém que acredita, o que a pessoa vai dizer para ti? Cara,
Que legal! Vai acontecer, porque agora nós vamos orar. Essa é a diferença, meus irmãos. Jesus não permitiu que os flautistas fúnebres, que os que cultuavam a morte, estivessem num ambiente onde naquele momento a vida ia se manifestar. Porque a vida precisa se manifestar no meio da morte, mas para isso nós precisamos crer. Cutuca teu irmão e diga: não ande com os mortos. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Escolha quem voa alto quanto você. Escolha quem tem visão alta como você. Escolha Pedro, Tiago e João para você abrir seu coração, porque Jesus abriu o coração para eles no Getsemane. Não foi para a multidão. Não foi para os 12. Foi para 3. Isso não é acepção de pessoas de forma alguma. Isso é discernimento. Isso é discernimento. E quando eu tenho discernimento, eu não abro a boca de qualquer jeito. Eu não falo de qualquer jeito. Quando eu tenho discernimento, eu falo na hora certa, para a pessoa certa. Eu conto os meus sonhos para quem acredita, para quem voa comigo. Você entende o que eu falo? Jesus podia ter curado aquela menina com aqueles homens ali dentro? Podia. Mas eu fiquei olhando para esse texto dizendo, mas tem algo aqui. E quando eu vi no livro de Mateus, no capítulo 9, que já estavam lá os flautistas fúnebres e Jesus mandou saí-lo dali, eu entendi. Essas pessoas vão sempre procurar você. Essas pessoas estão em todo lado. Cabe a você discernir com quem você anda. E entenda uma coisa. O sobrenatural de Deus anda paralelamente com o natural. Por fração de segundos, você decide se vai viver o sobrenatural de Deus ou vai ficar a vida toda no natural. Eu quero orar com você nessa noite. Deus abençoe vocês. Até a próxima.